que você planta, você vai colher. Coisa boa, coisa ruim, você acaba colhendo depois. Eu te falo isso porque, assim, eu tenho um exemplo muito legal disso, sabe? Que, na verdade, não foi nem... Eu fui um coadjuvante nessa situação, mas é uma situação que é muito legal. Eu, eu tinha um negócio, eu tinha uma empresa, e por vários motivos, várias situações, a gente sabe, altos e baixos e tal, eu praticamente quebrei nesse negócio que eu tinha, na área de marketing, de editora e tal. E aí, nessa época, eu tinha um cliente. Esse cliente era dono de um restaurante, tá? E esse cara, a gente tinha permuta com ele. Então, assim, a gente fazia o serviço e, em troca, a gente almoçava nesse restaurante. E aí, a coisa começou a ficar ruim, 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 ruim. E, assim, chegava um momento, né, que não tinha muito mais serviço para fazer para ele, porque a gente fazia parte permuta, parte pagava. E aí a gente começou a fazer só permuta, só permuta. Então, assim, o que a gente fazia de serviço para ele não vencia o que ele precisava de serviço. Então a gente tinha que pagar a diferença. Só que a gente não tinha grana. Não tinha grana, o negócio estava ruim, a coisa estava feia. E esse cara, durante assim, quase 1 ano e meio, ele falou assim: não, pode ficar vindo aqui, pode almoçar, faz uma conta corrente aí e tudo mais. E depois, nessa época também, o meu pai estava numa situação muito complicada. E conhecia ele também. E eu descobri depois que ele deixou o meu pai comer, almoçar, muitas vezes lá no restaurante dele. Então, literalmente, assim, num momento muito, muito, muito difícil que eu tava, esse cara me ajudou de graça, assim, né? Hoje a gente virou amigo, muito amigo e tudo mais. Beleza, passou, né? As coisas melhoraram, né? A gente voltou a conseguir fazer as coisas, a pagar e tudo mais, e passou, e aí depois de um tempo ele vendeu o restaurante, deu uma sumida, e eu continuei. Só que depois dessa fase, começou a vir uma fase muito boa, a gente começou a crescer, 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 o negócio nosso virou franquia, a coisa começou a escalar, 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 e a gente saiu daqui e a gente foi pra cá, né? E nesse mesmo período, esse cara veio, o restaurante fechou e tal, e ele fez ao contrário, né? Fez um X, assim, a gente subiu e ele desceu. E eu lembro que uma vez a mulher dele me ligou, falou assim: ó, o fulano tá aqui, tá com uma depressão profunda, sofreu um acidente agora, não tá com vontade de fazer mais nada, não tá com vontade de trabalhar, e ele gosta muito de você. Você não quer... Todo mundo abandonou o cara, virou as costas pra ele. Você não quer vir aqui fazer uma visita pra ele? E aí eu fui visitar ele, não tava... O cara, sabe quando você que o cara não tava legal e tal? Mas aí eu comecei... E ele era um cara inteligentíssimo, muito bom, empresário e tal. E eu comecei a movimentar algumas coisas junto com ele. Trouxe um negócio pra gente fazer junto. Coloquei na mão dele pra ele tocar aquele negócio. E o negócio deu muito certo, assim. A ponto de trazer um faturamento pra gente na época, assim, muito, muito, muito bom. Um lucro muito bom. E virou um baita de um negócio, uma baita de uma rede depois. Então você vê que legal, né? O cara plantou lá atrás, de graça, uma coisa que ele não precisava, e colheu um fruto lá na frente, porque por conta de tudo que ele fez, eu fui lá, fui para falar com ele, trouxe ele para um negócio. Eu criei um negócio ali quase que para trazer ele, para tirar ele lá de casa e falei assim: vem cá. E acabou que o negócio que eu tirei ele de casa lá, que o motivo da criação foi um pouco isso, se tornou um grande negócio pra gente, enfim. E aí depois a gente vendeu e ele acabou indo para uma vertente, até hoje ele está numa vertente muito parecida do negócio e está super bem. Então tudo que você planta, você colhe, não tem jeito.